Quem nunca ouviu alguém dizer: mas fulano não tem cultura, funk não é cultura. E você sabe me dizer afinal o que é cultura e como aprendemos cultura? Você sabe se você tem cultura? Este é um termo muito presente em nossa sociedade, mas que muita gente não sabe muito bem o que significa, distorcendo o significado muitas vezes ou utilizando a palavra cultura como forma de rotular grupos sociais que ela pensa serem melhores ou piores. Como este canal se propõe a compartilhar e a divulgar a cultura, nada mais justo que termos um vídeo explicando um pouquinho o que entendermos por cultura. Olá, humanos! Meu nome é Vanessa Cândido e seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a este canal. Se você é novo por aqui ou ainda não está inscrito, se inscreva, curta e ative o sino de notificações. Muita coisa legal está por vir e você não vai querer perder, né? E além disso, você ainda me ajuda a crescer por aqui e a trazer mais conteúdo bacana para vocês. E vamos lá! Definir o que é cultura não é tão simples e não podemos reduzir seu significado a uma só palavra. A história humana é construída a partir da coexistência de várias culturas, principalmente após a globalização, onde dificilmente uma cultura permaneceu isolada. Isso é fácil de notar. Pense nos seus hábitos ou de seus amigos. Hoje temos diversos tipos de restaurantes com comidas de diversos lugares do mundo, mas que fazem tão parte do nosso cotidiano que até esquecemos que não foram criadas no Brasil. Você já parou para pensar o quanto a nossa culinária é rica, com várias influências de outros países e povos que estavam aqui até mesmo antes de nós? Como o Brasil é um país que foi colonizado, grande parte da nossa história teve e tem influência dos portugueses, dos africanos e dos indígenas, por exemplo, que já estavam por aqui antes de nós. Os nossos pratos, como o bacalhau, têm influência de Portugal, a mandioca, macaxeira ou aipim. Inclusive, você sabia que existem 17 nomes diferentes para a mandioca? Enfim, a mandioca tem origem na cultura indígena. E a nossa maravilhosa feijoada, que tem origem na cultura africana. Quer outro exemplo? O fato de usarmos roupas e o tipo dessas vestimentas também é cultural. E carregamos muitas misturas em nosso cotidiano que muitas vezes nem paramos para pensar. Então, no vídeo de hoje, vamos conversar sobre alguns assuntos como o que é cultura, como se aprende cultura e quem tem cultura. O termo cultura é estudado pela antropologia, que é a ciência que estuda o homem enquanto ser social. E afinal, o que é cultura? É tudo o que é passado, adquirido, aprendido, vivido e compartilhado entre as pessoas. A cultura pode ser material ou imaterial, transmitida de geração em geração de forma oral ou por imitação, nascendo dos costumes e das tradições de um povo, como por exemplo, temos o conjunto de crenças, hábitos, formas de vestir, pensar, agir, falar, música, canto, danças, encenações, festas, literatura, jogos, brincadeiras, artesanato, culinária tradicional, leis e regras de uma sociedade. Quanta coisa, hein? Então, como aprendemos cultura? Temos aqui duas formas: pela própria convivência, aprendida pelos costumes, também conhecida como forma sistemática, como os costumes adquiridos em sua família ou em grupos nos quais você possa ter contato. Para exemplificar, vamos imaginar um indivíduo que é brasileiro, fala português, mas que viaja para outro país e não fala a língua local. Depois de um certo tempo, tendo contato frequente com a população local, esse indivíduo passa a falar a língua daquele país e até mesmo a ouvir músicas e a usar vestimentas mais parecidas com os costumes daquele país. E temos a forma sistemática, que é considerada mais organizada, aprendida com as instituições sociais, como as leis e regras de uma sociedade. É só pensarmos que, na maioria das vezes, agimos com um certo padrão em nossas tomadas de decisões
quando se referem às leis, porque sabemos o que podemos ou não fazer devido a uma Constituição e às leis que regem nosso comportamento, enquanto um grupo em uma certa sociedade. Você lembra da frase olho por olho e dente por dente? Ela foi criada pelo rei babilônico Hammurabi. Naquela época e naquela civilização, estava tudo bem que uma atitude inadequada fosse punida da mesma forma. Já na cultura brasileira, não poderíamos ter a mesma atitude, uma vez que nossas leis não permitem essa atitude e, no geral, as pessoas vão respeitar, formando um padrão de como reagimos aos crimes, por exemplo, que seria chamando a polícia e tomando outras atitudes que nos são passadas como forma de resolver situações legais. Como você pode notar, até agora só citei coisas que não estão relacionadas à genética ou à biologia. Hoje, não se acredita que a cultura seja determinada pela herança genética de uma pessoa, mas nem sempre foi assim. No século XIX, um conceito conhecido como determinismo biológico foi usado por muito tempo como explicação para a variedade cultural no mundo, relacionando essa variedade cultural à variedade genética. E isso serviu de base para as teorias racistas e eugênicas da época, que acreditavam que certas raças podiam ser melhoradas com alterações genéticas. Mas não é muito difícil pensar que isso não faz muito sentido. Se você pega um bebê filho de pais brasileiros e leva ele para o Japão, e ele cresce no Japão, esse indivíduo vai ter costumes, hábitos, vai se comportar como um japonês quando ele crescer. Outro exemplo, sabe o filme Mowgli? Você sabia que ele é baseado em uma história real? Ele tem como base a história de Dinasani Shah, um menino que aparentava ter cerca de 6 anos quando foi encontrado na Índia no século XIX, vivendo com os lobos na selva. E ele não tinha um padrão de comportamento humano, ao contrário, ele vivia com os lobos, né? E por isso ele vivia literalmente como os lobos. Ele andava de 4 apoios, ele não falava, se comunicava com barulhos como os lobos e não vestia roupas. Ou seja, se fosse genética, no mínimo ele falaria e andaria somente com os pés. Assim, nossa cultura está ligada ao que recebemos de informação e aprendemos, e não a instintos como os animais. Mas trazendo para os nossos dias atuais, outra visão muito errada, mas que ainda está muito presente, é uma visão elitista de cultura. Muita gente ainda acredita que a cultura erudita é melhor que a cultura popular. A cultura erudita é aquela que está mais ligada à ideia de uma cultura nobre, ligada a uma elite social, ligada a um grupo mais restrito, normalmente uma camada mais privilegiada da sociedade. E a cultura popular está mais ligada ao povo, feita pelo povo, que está relacionada ao folclore e às tradições de um povo, sendo assim muitas vezes mais acessível. E lembra da pergunta se você tem cultura? Claro, todos nós temos cultura e passamos e ensinamos cultura. A questão é que lidamos com os outros seres humanos a partir de nossas heranças culturais. E isso muitas vezes pode ser ruim e preconceituoso, quando se enxerga a própria cultura como a mais correta ou única forma possível de relacionamento entre os indivíduos. Só é possível entender uma sociedade ou um indivíduo dentro da sua própria cultura, pois, como vimos, é por meio dela que seus hábitos e costumes são gerados. Um outro exemplo é como diferentes países, religiões entendem a vida e a morte. No Brasil, temos uma cultura muito influenciada pelo cristianismo, onde se acredita que a vida precisa ser pautada em ensinamentos bíblicos e que depois da morte há um céu e um inferno, e que as almas não retornam à terra. Nossa relação com a morte não é das melhores e não veneramos a morte. Já no México é totalmente diferente. A Santa Muerte é uma figura sagrada no México de reverência à morte, na qual se usa muitas vezes
um esqueleto coberto com manto, terços e rosários, elementos que também são encontrados no catolicismo. Você já ouviu falar no Dia de los Muertos? É uma típica festa mexicana onde os entes queridos vêm visitar os vivos e celebram indo aos cemitérios visitar esses entes queridos, semelhante ao que fazemos no Dia de Finados no Brasil. Mas eles costumam fazer altares em suas casas com alimentos, velas, flores e outros objetos com muita música e dança. Para os mexicanos, é uma forma de honrar os falecidos e mantê-los em suas memórias e das futuras gerações. Outro exemplo é que no Brasil, muitos homens não possuem o costume de usar saia, apesar de hoje em dia termos mais homens começando a usar. Mas na Escócia é super normal homens usarem o kilt, que é um tipo de saia. Pode parecer estranho para quem tem outra cultura, mas está errado? Não, de forma alguma. É só a forma deles enxergarem e vivenciarem experiências no mundo da forma que foram ensinados e da forma que se sentem representados. Por isso, não existe uma cultura melhor do que a outra ou uma mais evoluída do que a outra. O que existe são diferentes formas de enxergar o mundo. Você só pode entender como uma outra cultura funciona se tentar entender o sistema no qual ela está inserida. Desta forma, vemos que não há indivíduo que não possua cultura. Todas as formas de cultura são ricas e importantes e são passíveis de mudança. Até mesmo dentro da mesma cultura, podemos encontrar pessoas com pensamentos e costumes diferentes, porque este processo é dinâmico, muda ao longo do tempo, ainda mais na era da globalização e da internet. Já parou para pensar em como podemos ter acesso a informações de diversas culturas hoje que não poderíamos antes? Eu hoje consigo fazer esse vídeo muito mais rápido do que pesquisando em uma Barça nos anos 90. Lembra delas? Tínhamos o costume de fazer pesquisas em livros, por exemplo. E hoje, em muitos casos, podemos ler artigos, livros e fazer pesquisas pela internet, facilitando e agilizando essas pesquisas. Assim, percebemos que a cultura é dinâmica, com tantas influências e misturas, o que torna possível que possamos questionar e modificar nossos hábitos constantemente. E essa é a parte mais legal, pois a diversidade cultural humana nos permite evoluir, nos adaptar e vivenciar tantas experiências ricas e emocionantes. Por isso, respeite a diversidade cultural de cada um. Se jogue, conheça a cultura do seu país, de outros países. Com certeza você irá aprender coisas fascinantes e bem curiosas. Não seja preconceituoso. O preconceito só limita suas experiências nessa vida. Se você curtiu este vídeo, compartilhe com outras pessoas para que possamos juntos aumentar a nossa família de apaixonados por cultura, arte e tanta coisa bacana que existe neste mundão. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Um beijo e tchau!